Qual é a coisa mais ilegal que você já fez quando era adolescente? Além de receber música ilegalmente e ao mesmo tempo dar ao computador de casa 37 vírus diferentes. Uma vez entrei em um parque aquático com um bando de amigos durante os meses de inverno. Para aqueles que não sabem, os parques aquáticos drenam toda a água para evitar a formação de gelo nos canos. Nós nos infiltramos no parque de mangas compridas e calças compridas para evitar queimaduras de fibra de vidro ao descer os escorregadores. Não me lembro como eu era jovem, mas estava na casa de meu primo e havia uma cerca no pátio com huskies, malamutes grandes e engrentos que todas as crianças sabiam que não deveriam se aproximar. Eu era um desabrochar tardio. Então os amigos de meu primo devem ter me desafiado a ir até lá ou algo assim. Mas não consigo me lembrar por que o fiz. Descobri que os cães estavam em condições horríveis. Eles não tinham água disponível e era verão e tinham muito pelo. Suas coleiras tinham espigas de metal viradas para dentro e alguns deles tinham cortes no pescoço por causa dessas coleiras. Havia 4 ou 5 deles. Não consigo lembrar exatamente, e a única sombra disponível era uma pequena barraca feita de uma pequena lona sobre um cordão entre 2 árvores. Todas elas estavam acorrentadas ao chão com correntes que não podiam ter mais de 2 metros de 2 metros de comprimento. Algo acabou de passar por cima de mim. Eu saltei a cerca e os libertei a todos. Nenhum deles tentou me deter ou me morder ou qualquer coisa. Todos eles me deram toneladas de beijos, saltaram a cerca, correram para a floresta. E eu nunca mais os vi ou ouvi falar deles novamente. Até uns 20 anos depois, quando eu estava contando a história e minha tia disse, foi você. Isso foi um grande negócio. Havia policiais por toda parte à procura de um ladrão de cães. Esses cães estavam sendo severamente maltratados. Eu mantenho minha decisão. Eu tinha um trabalho em tempo parcial quando tinha 17 anos. Trabalhando em uma pequena loja independente do tipo reparo de PCs. O chefe estava fazendo todo tipo de coisas obscuras, manuseando mercadorias roubadas. O local teria uma parada regular quando acontecia de termos um estoque que estava além do reparo econômico anos depois que eu me mudei. Ele foi preso por uma combinação de fraude de seguro e arrombamento. Mas isso é outra história. A empresa tinha um par de locais e um par de clientes comerciais para os quais eles trabalhavam no local. Então, o chefe me perguntou, aos 17 anos, como vão suas aulas de direção? Eu tinha tido cerca de 5 horas ao volante naquele momento e estava indo bem. Ele me leva para o estacionamento e me faz dirigir um dos carros da empresa em torno dele algumas vezes. Depois diz certo, este carro é para você usar agora. Preciso que você vá e visite e faça. Fiquei emocionado. Era um belo carro, embora rebocado com o nome da empresa e informações de contato. Eu dirigi aquele carro por cerca de 8 meses. Todos os outros tipos de engenheiros da empresa tinham o seu próprio. Então ele efetivamente se tornou meu carro, sem licença, seguro, etc. Olhando para trás como isso foi burrice. Sorte que ninguém se machucou. Ou que eu não tenha infringido a lei. Definitivamente, não me orgulho de ser tão idiota na época. Eu tinha um amigo que decidiu fazer um canhão de batata. Foi muito divertido. Achamos, após muitos usos, que a laca funcionava melhor. As bolas de golfe embrulhadas em sacos plásticos e fitas adesivas eram as que mais funcionavam. O canhão de batata MK2 tinha uma faísca de gás leve, muito mais compacta, e um desenho aerodinâmico para força extra. Meu companheiro tirou a carteira de motorista e uma noite decidimos ir de carro com o lançador às 2 da manhã. Disparamos um sinal de rua e várias outras coisas até que decidimos ir para a escola secundária rival. Fizemos um passeio e lançamos um projétil direto pelas janelas de entrada. Supostamente, RS. Olhando para trás, foi realmente estúpido e éramos apenas adolescentes estúpidos. Estou feliz que no início dos anos 90 não tínhamos segurança em todos os lugares e não levávamos este tipo de coisa tão a sério. Também tínhamos um memorial de guerra em nossa cidade. Em uma pequena colina, havia canhões velhos lá no topo. Percebemos em algum momento que uma garrafa de 2 litros cabia perfeitamente no cano do canhão. Então carregamos uma bomba de cloro com quase nenhum abanão. Encravamos o cano com um bastão e eles carregaram um monte de pedras dentro dela. Ela atirou com tanta força para fora do cano que atingiu os telhados da casa abaixo. Minha adolescência estava cheia de explosivos caseiros e outras coisas perigosas. Só estou feliz por não ter perdido um membro ou minha vida olhando para trás. Meus amigos e eu pegamos fogo a um arbusto perto da casa de alguém. Não sabíamos que havia uma escova seca de alguma forma, quando pegou fogo, correu para cima da casa até uma árvore morta e pegou fogo à casa. Não havia ninguém em casa.
Mas todos nós 5 arrombamos a casa e corremos para dentro para verificar e chamamos o 911 para dizer-lhes que arrombamos a casa porque vimos que estava pegando fogo e tentamos salvar qualquer um que possa ter estado lá dentro. As pessoas que ficaram com a casa queimada receberam um belo cheque de seu seguro e uma casa nova. E recebemos nossos nomes em pequenos jornais locais por bravura adolescente. Ah, cara. Quando eu tinha 17 anos eu estava em uma banda. Todos eles eram mais velhos, 21 a 25. Acabamos de tocar em South Central. Um de meus amigos era segurança. Ele tinha um crachá que usava enquanto trabalhava junto com suas algemas. Baton Act. Ele me pediu para vir ajudá-lo com alguma coisa e nós fomos até esses 2 caras que estavam vendendo erva na rua. Ele corre para cima. Agarra o cara. Algema-o e diz a ele: me dê tudo que você tem e eu considerarei não levá-lo para a cadeia hoje à noite. O cara cumpriu e lhe deu cerca de $200 a $300 de erva. Saímos e voltamos para o show que estava no quintal de alguém e fumamos toda a erva da minha. Eu agredi alguém e causei grandes danos corporais colocando no hospital e fazendo com que um de seus olhos ficasse parcialmente cego. Não vou entrar em detalhes por razões óbvias, mas um dos meus melhores amigos foi assassinado. Eu tinha acabado de voltar à escola depois de ter algum tempo para lamentar, mas ainda estava bastante confuso e ainda não estava realmente em condições de sair em público. Eu era muito maltratado regularmente por um casal de classe alta, mas eram coisas bastante inofensivas, fisicamente, geralmente brincadeiras embaraçosas ou me chamando nomes. Eles não tinham ideia do que havia acontecido e apenas pensaram que eu tinha ido de férias por um tempo. Então eles pensaram que me receberiam de volta enchendo uma garrafa de água cheia de lama e jogando-a pelas costas debaixo da minha camisa. Bem, essa foi a palha que quebrou as costas do camelo. Eu chicoteei e empurrei aquele que fez isso para o chão e soltei todas as minhas emoções sobre ele. Seu amigo correu para ir buscar ajuda. Eu praticamente bati neste garoto até que ele parou de se mexer e quebrou alguns de meus nós dos dedos em seu rosto. Não sei por quanto tempo bati nele, mas isso passou num instante para mim. Não tenho orgulho disso e gostaria de ter lidado melhor com isso. Resumindo, ele e sua família decidiram não apresentar queixa nem nada depois que fui visitá-lo no hospital. Pedi desculpas e expliquei o que eu estava passando. Pelo lado positivo, ele nunca mais intimidou ninguém, tanto quanto eu sei, e eu nunca mais fui intimidado naquela escola. Uma vez, passei por um par de policiais a 95 mph e decidi fugir ao invés de encostar. Esses foram os dias antes das câmeras de choque. E consegui fugir. Outra vez, construí e detonei uma bomba de cano no meu quintal. Tínhamos um quintal bem grande, e ninguém estava em casa. Então eu escapei também. Não faça isso. A propósito, vários pedaços de metal acabaram enterrados em árvores. E se um desses tivesse me atingido, eu estaria morto. Meu irmão e eu também fizemos e brincamos com napão e pó preto. Mas na verdade isso não é ilegal. É uma maravilha qualquer pessoa da minha geração ter sobrevivido até a idade adulta. Eu nunca o fiz. Mas por volta do ano novo meus pais estavam totalmente de acordo em deixar meu irmão mais velho, por volta dos 18 anos na época, beber da seleção de álcool em exposição em nossa cômoda do bar. Eles o deixaram ir com força, mas se certificaram de que ele não se envenenasse. Eles estavam bem comigo e com meus irmãos menores de idade bebendo em certas ocasiões especiais depois de um certo ponto, pois podiam nos observar e garantir que não nos matássemos. Fora isso, pirataria e sempre colocando uma data, idade de nascimento falsa para um site pedindo por isso. Isto foi por volta de 2001. Então tenho quase certeza que o estatuto de limitações já se esgotou há muito tempo. Também o restaurante em questão está fechado há muito tempo. Eu e meu garoto descobrimos que o restaurante mexicano ao fundo da rua deixou seu portão na parte de trás destrancado. Dentro daquele portão havia outra pequena área fechada e estava trancada. Mas a corrente em torno dele estava tão solta que pudemos puxar o portão para abrir e deslizar nossos corpos através dele. Aquela área interna do portão era o que muitos restaurantes chamaram de a gaiola da cerveja. Era onde eles guardavam toda a sua cerveja que não estava sendo refrigerada sob o bar. Ela e eu costumávamos esgueirar-nos por volta das 2 a 3 da manhã e roubar um pacote de 12 ou 2 de alguma coisa de lá, levá-lo de volta para sua casa e proceder para ser martelado de graça. Além disso, éramos menores de idade e não tínhamos que nos preocupar em ser cardados. Tivemos realmente uma coisa boa por um par de meses. Eles continuavam deixando aquele portão destrancado e estávamos roubando talvez 2 pacotes de 12 pacotes por mês daquele lugar. Não o suficiente para ser notado, aparentemente,
porque eles nunca fizeram nada para nos impedir. Meu amigo e eu, estupidamente, deixamos escapar para alguns outros amigos o que estávamos fazendo. Uma semana mais tarde, eu, meu amigo, e como outros 4 caras, estávamos dando um tapa neste restaurante às 3 da manhã e apenas tomando cada pedaço de cerveja que eles tinham. Devemos ter levado uns 20 pacotes de 12, 15 pacotes de 6. Como se tivéssemos literalmente roubado toda a cerveja que eles tinham. Foi uma estupidez e também uma ganância. E de que estávamos pensando? Isso estava no jornal. Havia uma recompensa para qualquer um que tivesse alguma informação que levasse a uma prisão. De alguma forma, entre nós 6, a palavra nunca se espalhou. Acabamos bebendo todas as provas de forma bastante rápida. Tudo o que posso fazer é agradecer a todos os que estavam antes dos dias de, literalmente, cada canto de cada prédio ter algum tipo de câmera montada. Hoje em dia, nunca se poderia escapar com algo assim.